Vamos lá, então, em primeiro lugar, para a gente colocar vocês ao par dessa correria em Brasília, para aprovar o mais rápido possível, quando é que começa a distribuição de dinheiro, quando é que começa a chegar no bolso do eleitor esse dinheiro, está tramitando lá no Legislativo esse dinheiro. O repórter Nolan Roberto acompanhou, tem os detalhes, conversa conosco agora ao vivo. Boa noite, Nolan. Bem-vindo de volta, William. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o WW. William, o relator, o deputado Danilo Forte, ele desistiu das alterações que ele estava querendo fazer, como, por exemplo, ampliação do voucher também para os motoristas de aplicativo, também para motoristas do transporte escolar. Ele disse que ficaria difícil encontrar o cadastro de todas essas pessoas, até porque não há esse cadastro, não teria como o governo saber quem são essas pessoas para entregar esse benefício. Ele também falou sobre o benefício do taxista. Os taxistas devem receber R$ 200 mensalmente até o fim desse ano. Sobre a mudança também que ele disse que faria a respeito do estado de emergência, ele desistiu porque ele acredita que tem que ter celeridade, que as pessoas, principalmente do auxílio gás, precisam rapidamente desse dinheiro e, por isso, essa PEC teria que ser aprovada o mais rapidamente possível. A leitura do relatório vai ser aqui na comissão especial. Daqui a pouco, nesse momento, está acontecendo uma sessão conjunta entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, sessão conjunta no Congresso Nacional e, pelo regimento, não pode abrir aqui a sessão na comissão especial enquanto não acabar a sessão conjunta no plenário. William, a expectativa era até de tentar votar hoje, só que o PT já disse que vai pedir vista, viu, William? Essa votação deve ficar para quinta-feira. A vista dura 2 sessões, então a votação mesmo na quinta-feira e pode ser que vá para plenário também na próxima quinta-feira já. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Nolan. Boa noite para você em Brasília. Vamos apresentar nosso participante da roda hoje, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva. Renato, boa noite. Obrigado, Renato, por aceitar participar aqui da nossa roda. Não espere eu passar a palavra. Renato... Conheço bem, William. Ótimo. Renato, antes de começar a conversar, você nos colocou à disposição material seu, do instituto que você dirige, focado exatamente na questão que eu qualifiquei de tão importante na abertura dessa edição do WW, que vem a ser quantos votos são arregimentados, né? São comprados por um pacote de bondades desse. Eu queria colocar em primeiro lugar, deixa eu pedir para a Júlia, nossa editora-chefe atuante hoje, aquela primeira tela, Júlia, a gente dá uma ideia para o nosso público, qual é o universo do qual nós estamos falando. Pessoal, confiram em casa, aí na tela, em casa, onde vocês estiverem, enfim, assistindo, 60 milhões de eleitores. É desse universo que nós estamos falando. Se vocês pegarem, o Renato fez a continha para nós, esses 60 milhões equivalem aos colégios eleitorais de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O Rio de Janeiro faria como fosse esses 3, o Bahia é o 4º colégio, Minas, São Paulo, os 2 maiores, o Rio está ali no meio, mas para a continha dar ali 60 milhões a 58 milhões, o Renato fez esse favor para nós. Renato, quantos votos isso aí compra? Vamos lá. William, a primeira coisa é entender que uma coisa é tentar comprar, a outra coisa é conseguir comprar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a todo momento, a maior distância que o ex-presidente Lula tem do atual presidente Jair Bolsonaro é exatamente na parcela de menor renda, que ganha até 2 salários mínimos, e é ainda maior na parcela que recebe o auxílio emergencial, que a grande maioria, o Auxílio Brasil, que a grande maioria dos brasileiros ainda chama de Bolsa Família. Vamos lembrar que o Auxílio Brasil veio aí de um aumento do Bolsa Família do ponto de vista do valor do benefício e nem isso fez o presidente Jair Bolsonaro conseguir superar o Lula nessa fatia do eleitorado. O entendimento é mais ou menos o seguinte, William. Se fosse o Lula, seria maior o dinheiro que estaria havendo para os nossos bolsos. Então, o que a gente tem visto nas pesquisas qualitativas, inclusive, é que a tentativa de compra de voto é de um contingente muito grande, né? Eu tenho aí 40% do eleitorado que recebe até 2 salários mínimos. Hoje, que o número de pessoas que ou recebem o Auxílio Brasil ou tem alguém da própria família que recebe o Auxílio Brasil chega a 22
do total do eleitorado. Nós estamos falando aí, para ser exato, de um número aí de próximo a 25 milhões de pessoas, 25,4 milhões de eleitores ou recebem, ou tem alguém da família que recebem o auxílio. No entanto, essas pessoas estão muito conectadas da tentativa oportunista de só até dezembro, só até o final do processo eleitoral, ter esse benefício garantido. Renato, tem bastantes dados que você está colocando de uma vez só. Eu não sei se o público consegue nos acompanhar. Nós temos mais uma tela para exibir logo mais. Eu queria inicialmente passar a palavra ao Gustavo lá em Brasília e ao Caio aqui do lado, com essa pergunta inicial, Gustavo. Existe esse cálculo? O Renato está fazendo, digamos, lição de casa para o governo. Ou o governo já fez, Gustavo? Saber, afinal de contas, esse fez. E aí, qual o resultado da lição de casa? O que, na verdade, que o governo espera, William, é o seguinte, é uma pequena janela de oportunidade, que é o seguinte, quando se começou a pagar o Auxílio Brasil, lá em novembro, o efeito dele foi sentido pelo eleitor apenas em fevereiro. E aí foi até abril. E aí depois o eleitor já não se posicionou mais tão a favor do governo e a aprovação baixou bastante. O que o governo espera é que pagando agora, já no mês de julho, você consegue ter essa pequena janela de oportunidades. Mas o governo sabe que não tem muita saída, até porque uma das questões que tem sido muito avaliada no Palácio Planalto é que o cartão que muitas pessoas recebem ainda está escrito Bolsa Família. Então elas associam ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você está levantando um ponto importantíssimo. Você está dizendo o seguinte, é uma janela de oportunidade. O Renato, na primeira intervenção dele, disse o seguinte, uma coisa é dar o dinheiro, a outra é fazer ele trabalhar. Renato, brevemente, realmente, para eu passar para o Caio, existe essa janela de oportunidade? Olha, o governo está jogando a pouca chance que tem nessa janela de oportunidade. Agora, vamos ser realistas aqui. Nós estamos aí a menos de 90 dias da eleição. Dificilmente, com essa competência toda que o governo tem mostrado até hoje para conseguir fazer o dinheiro chegar para a população, nós vamos ter esse dinheiro chegando antes de agosto. Caio. Peraí, Renato, deixa eu passar com o Caio, você já volta, só um segundo. Caio. William, o governo tem a impressão que sabe, tem conhecimento de que para você conseguir impor à população uma política social, você precisa ter um discurso todo social. Não sei, não sei se o governo sabe disso, mas essa é a minha percepção desse debate todo. Você acha que o governo deveria saber disso? Sim, e se deveria saber disso, deveria ter trabalhado antes. Você não sabe se sabe. Deveria ter trabalhado antes. Qual que é a grande política social deste governo? É difícil identificar. Então, quando você lança um pacote desse, você está sendo pontual a 3 meses da eleição. E a população, o eleitor, ele não é bobo. A gente não pode tratar também eleitorado. Eleitorado percebe. Eleitorado de baixa renda percebe, sabe das coisas, ele identifica. Ele fala, pô, quem criou isso aí? Foi lá atrás, foi o Lula. Tá o Bolsa Família. Eles querem mudar o Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Então é preciso que um governo tenha todo um discurso, toda uma construção social, várias políticas públicas focadas na população de baixa renda, para que o eleitor de baixa renda, que não é bobo, eu não vejo o eleitor mais como alguém tão facilmente comprável assim. Eu posso estar errado, mas eu não... Peraí, vocês três foram ao centro de uma questão essencial, que é determinar em que medida o eleitorado identifica aquilo que lhe é oferecido em troca do seu voto como tendo sido oferecido por quem quer dele o voto. Em outras palavras, se o eleitorado é capaz de dizer isto aqui veio do Bolsonaro. Isso aqui já era do Lula, Gustavo. É muito difícil. O eleitorado ainda identifica com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a pesquisa Datafolha, inclusive o Renato trouxe nesse balanço do Locomotiva, 66% diz que não vão mudar de voto. E 69% apontam o seguinte, William, de que eles acham que é insuficiente esse valor. A gente tem que ver também que o cenário econômico é muito negativo daqui para frente. É possível que o câmbio aumente e o preço do barril de petróleo também aumente. Então o poder de compra está baixíssimo. Então há uma possibilidade desse eleitorado não conseguir pagar suas contas com esse novo auxílio e virar água esse dinheiro novo no bolso. Vamos encher a tela, vamos pedir. Renato, eu vou passar a palavra para você, mas vou exibir uma das suas telas que você nos colocou à disposição e pedir para você comentar. Júlia, nossa Acting Editor-in-Chief. Isso, Júlia, obrigado.
Olha a tela aí, pessoal, vou ler com vocês. 1/3 dos que recebem o Auxílio Brasil, eles estabelecem, sim, uma ligação entre receber isso e ter influência na hora em que manifesta seu voto. Renato, comente isso para nós, por favor. Bom, vamos lá. O que nós temos aí, na verdade, o dado principal é que 2/3 nem cogitam mudar um voto. 1/3 pode, quem sabe, mudar o voto. Se isso fosse na prática virar em números absolutos, aí nós estamos falando de uma mudança de intenção de voto que poderia chegar a 4 pontos percentuais, 5 pontos percentuais do total de eleitores, caso todos fossem efetivamente mudar de voto. Considerando os 18 milhões que recebem esse auxílio, né? Mas esse cenário não vai acontecer. A pergunta que tem que ser feita é mais ou menos a seguinte: para o eleitor, para esse eleitor de baixa renda, você acha que se o Lula fosse presidente, o valor do auxílio seria igual, menor ou maior do que o presidente Bolsonaro está colocando agora na véspera da eleição? O telespectador tem certeza, assim como as nossas pesquisas, de qual é a resposta do eleitor. É muito difícil acreditar que o eleitor considere que o Bolsonaro pagaria um auxílio maior do que o Lula pagaria. Assim como é difícil o eleitor acreditar que o Bolsonaro, sendo reeleito, teria mais chance de continuar esse auxílio do que se o Lula for reeleito. É muito difícil na cabeça desse eleitor imaginar que o Lula toma posse em 1º de janeiro e esse benefício deixaria de existir. Fora isso, William, tem 2 ou 3 coisas bem importantes de nós identificarmos. Vamos lá. Primeiro, esse eleitor é o eleitor que recebia um auxílio emergencial maior do que os R$600 que hoje passaria a ter o auxílio. Portanto, ele vem numa trajetória de queda, né? Caiu para 400 e agora está chegando aos 600. Só que esses 600 já não é os mesmos 600 do início do ano, quando se estendeu o auxílio emergencial. Por quê? Porque nós temos uma inflação de cesta básica que passa dos 2 dígitos. Tá, o teu segundo ponto qual era? Esse é o primeiro. O dinheiro não alcança mais. O dinheiro 600 não é mais 600. Segundo ponto? 600 não é mais 600. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a perspectiva de continuidade desse dinheiro, que, na visão do eleitor, é maior com o presidente Lula do que com o presidente Bolsonaro. O terceiro ponto, e eu falo aqui de primeira mão para a CNN, uma pesquisa que está acabando de sair do forno, que quando nós perguntamos para o eleitor qual é o nome do programa de distribuição de renda para os mais pobres do governo federal, algo como 2/3 respondem Bolsa Família. Menos de 15% respondem Auxílio Brasil. O Renato tem uma ironia. Renato, tem uma ironia enorme no que você acabou de falar agora, na minha leitura. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: o Bolsonaro acha que está fazendo um favor para si mesmo, mas está fazendo para o adversário? Estou dizendo exatamente isso, William. Uma coisa se esses benefícios fossem feitos contra um adversário como Fernando Haddad. Por exemplo, Fernando Haddad não é visto como o pai do Bolsa Família. O Lula é visto como o pai do Bolsa Família pelo eleitorado. Então, eles não acham que será que o Bolsa Família vai acabar com o Lula. Pelo contrário, eles acham que irá ser ampliado a partir do governo Lula. Se você pega a proposta feita pelo senador Jacques Wagner da Bahia, um dos braços direitos do Lula, que propunha que se continuasse com o auxílio, né, foi uma proposta de emenda à PEC do auxílio, vai exatamente nessa direção. Por que isso foi feito, William, Caio e Uribe? Por uma razão muito simples. Essa é uma carta na manga que o presidente Lula tem de dizer, olha, se o governo tivesse de fato interessado nos mais pobres, por que ele não estendeu o auxílio emergencial como propôs o senador do PT? Repórteres políticos de Brasília, Gustavo Uribe e Caio Junqueira. É sempre bom uma provocação feita pelos profissionais que mastigam os números e colocam diante de nós uma afirmação como essa.
é a última arma do Bolsonaro, ela está funcionando a favor do Lula, Caio? De certa maneira, sim. É uma bela provocação. É que, assim, o que eu acho interessante é que o Bolsonaro tem as armas todas, na mão, tem o Estado, tem a máquina administrativa e está jogando com o que tem. Ele também tem que fazer o que está ao alcance dele na utilização do cargo. Não estou fazendo juízo de valor, mas ele está jogando com o que tem para tentar ganhar esse eleitor. Só que é difícil. Se a gente fizer um exercício inverso e pensar que, se fosse o Lula presidente, fazendo um pacote de bondades para militares ou para evangélicos, portanto para bases sociais muito mais alinhadas ao presidente Bolsonaro e ao bolsonarismo, conseguiria o mesmo feito? Muito dificilmente, porque essas bases sociais identificam no Bolsonaro o seu padrinho, Caio, você é velho nisso como eu. Pergunta que começa com C dificilmente tem resposta. Sim, então, sim. Quando você inicia seu argumento dizendo se fosse o Lula, sim. será que? Sim. É difícil, a gente pode tecer várias considerações. Sim, Mas a provocação do Renato continua de pé, Caio. Sim. E ela é forte para nós, repórteres políticos. Ela quer dizer para nós o seguinte: vocês, repórteres políticos, estão olhando para o gesto de dar dinheiro e não estão percebendo aonde isso vai chegar. Essa foi a provocação do Renato a nós, jornalistas. Você quer prosseguir ou passo para o Gustavo? Não, só ia concluir que, assim, quando uma base social está muito identificada como a liderança política, qualquer ato de governo, por mais que seja eleitoreiro, por mais que abasteça com recursos essa base social que pertence a uma outra liderança política, que é o caso dessa base social, nessa faixa de renda, que tem no Lula e no Partido dos Trabalhadores uma construção de 30, 40 anos, de uma construção de um discurso social que mostrou que elaborou políticas públicas sociais, não vai ser uma tratorada político-legislativa no Congresso Nacional que vai conseguir mobilizar e extrair eleitores dessa base social para o presidente da República. Gustavo Uribe. William, o líder do Centrão com que eu conversei hoje diz o seguinte: se você conseguir 1/3 dos votos, claro que não vai conseguir, mas o Renato falou 3 ou 4%, isso já poderia garantir que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva não vá para o segundo turno, ou seja, que não seja ganho no primeiro turno. Então o objetivo dessa PEC é não permitir que Lula ganhe no segundo turno, no primeiro turno. Perdão, no primeiro turno, entendi. Houve um lapso seu, mas deu para entender direitinho. O objetivo é evitar que a fatura seja cobrada no primeiro turno. Já, justamente. Okay. Aí, do segundo turno, o jogo é outro. E o próprio governo avalia que há muitas dificuldades e vai ter de superá-las, porque a rejeição do presidente Jair Bolsonaro é muito alta e você precisa fazer algum projeto, algum programa. O tempo é curto, é menos de um mês para o segundo turno, para tentar baixar essa rejeição. Mas o objetivo do pacote é não deixar Lula ganhar no primeiro turno. Renato, e aí a possibilidade com esse percentual pequeno. Renato, deixa eu ir para um lado um pouco mais sociológico dos números que você está apresentando, particularmente essa sua mais recente provocação. Significa, seguindo o seu raciocínio, Renato, que essa base social lulista, antes de ser petista, é lulista, certo? Ela é inamovível? Olha, William, significa assim, a gente fala muito dessa base que o Bolsonaro tem, que se ele matar alguém na rua, as pessoas vão continuar votando no Bolsonaro. O presidente Lula tem uma base talvez um pouco maior de pessoas que, se matarem alguém na rua, se o Lula matar alguém na rua, eles vão continuar votando no presidente Lula. São pessoas que acreditam que o Lula, os trabalhos sociais desenvolvidos durante do governo Lula, mudou a vida deles. Essas pessoas não deixam de votar no Lula. Vamos lembrar que o presidente Lula estava preso e conseguiu levar o seu indicado para o segundo turno, estando preso. Renato, eu tenho certeza que a gente vai voltar a esse assunto. Eu queria agora, por esta edição aqui do WW, agradecer a sua participação, particularmente agradecer você ter colocado à nossa disposição, portanto, à disposição do nosso público, a base material base de números, base material em cima dos quais você trabalha, Renato. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, William. Obrigado, Caio. Obrigado, Uribe. É sempre um prazer estar na CNN.